no teu evangelho. Há muito para que nós possamos aprender e entender. E por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo leve cativo agora ao teu trono de graça a nossa mente, nosso entendimento e nosso coração. A tua palavra poderosa, santa e viva está exposta. E muito mais do que uma informação, o que nós queremos é uma revelação do Senhor para nós. Ministra, Deus, as nossas vidas. Faz em nós, através de nós, aquilo que tu queres. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de ti, toda incredulidade, toda distração, e pedimos que nesse tempo o teu senhorio seja sobre nós. Nós queremos, Pai amado, mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não desligou o seu celular, coloque pelo menos aí no silencioso, para você não distrair ninguém, nem se distrair. Peço a você a gentileza que faça o possível para ficar totalmente atento a esta palavra, a fim de que nada chame mais a nossa atenção, a não ser aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Jesus, ele sempre quebrou paradigmas, sempre. Eu não vou entrar no mérito aqui nesta noite, porque nesse texto tem uma quebra de paradigma muito forte. Jesus, ele cura alguém no sábado. Depois você lê o texto todo, e ele é criticado por alguns dos fariseus que estavam ali, a ponto de Jesus olhar para ele e falar assim: seus hipócritas, porque o gado de vocês estiver preso no sábado, vocês tiram, mas eu não posso curar. Mas não é a tônica hoje da ministração. Só quero colocar você a par de algumas condições periféricas que estão acontecendo aqui nesse texto, porque o que eu quero conversar com você nesta noite a respeito desta mulher, que não tem nome, não é uma parábola, é algo que realmente aconteceu no meio da caminhada do ministério de Jesus. Ele entra em uma das sinagogas, uma mulher entra no ambiente onde Jesus está. Diz o texto que essa mulher, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade fazia com que ela ficasse curvada. Havia uma condição, havia um modo de ação deste espírito maligno, desse espírito demoníaco, que fazia com que essa mulher ficasse curvada. E o texto fala que ela já estava sofrendo com este espírito de enfermidade 18 anos. E o texto ainda acrescenta para nós no verso de número 11 que de modo algum ela conseguiu endireitar-se. Quando o texto fala isso para nós, dá a entender que ela tentou várias possibilidades de melhorar a sua vida, de trazer uma condição melhor para a sua vida, mas ela não conseguia, porque nada fazia com que ela se endireitasse. Jesus na sinagoga, ela na sinagoga nessa condição, e diz que Jesus a percebeu, ele a viu. Jesus então a chamou e deu uma palavra, um decreto para ela: mulher, você está livre da tua enfermidade. Após essa palavra de Jesus sobre a vida dela, Jesus então agora toca essa mulher. Diz o texto que ao toque de Jesus, imediatamente ela se endireita. Aquilo que durante 18 anos, com inúmeras tentativas, ela tentou e não conseguiu, a partir de um toque de Jesus, instantaneamente ela se endireitou. E o texto fala que a partir deste momento ela dava glória a Deus. A primeira coisa que eu queria que você entendesse a partir da expressão deste texto é: existe um mundo espiritual. Acredite você ou não, existe. Existe céu, existe inferno. Existe Deus e existe o inimigo das nossas almas, Satanás. Existem anjos e existem demônios. Existe bênção e existe também maldição. Existe algo além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem compreender e ver. Então existe sim uma milícia, uma guerra. Além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver, existe uma guerra que está acontecendo, uma batalha. E é uma batalha espiritual. E o mundo espiritual, ele existe. Tanto é que
que esta mulher está assolada do ponto de vista espiritual a partir de uma enfermidade. E o texto fala que ela estava possessa, ela era possuída por este espírito de enfermidade. Olha, nós poderíamos aqui pontuar inúmeros motivos pelos quais alguém fica doente ou enfermo. Nós ficamos enfermos, por exemplo, por uma ordem natural. Aí passando o tempo, as coisas vão começando a ficar esquisitas no corpo da gente. A vista fica anuviada. Quem já teve vista anuviada aqui? Deixa eu ver. Bico de papagaio, joanete, dor na coluna. Quando eu tinha meus 13 anos, irmãos, eu era craque de bola. Torcia o pé de manhã, à tarde, estava jogando bola. Se torcer o pé hoje, 5 meses sem jogar. O corpo vai ficando, vai amadurecendo, vai envelhecendo. Então existem enfermidades de ordem natural. Existem enfermidades de ordem genética. Sabia disso? Está na família, um gene. Alguma condição, além daquilo que é normal e natural, se desencadeou no corpo, no físico de alguém. Isso é transmitido de geração em geração. Existem cargas genéticas boas que a gente vai absorvendo e tomando ao longo da nossa vida pelos nossos pais, pelos nossos avós, a partir do momento que nós nascemos. Mas existe uma carga genética às vezes que é ruim. Então existem enfermidades de ordem genética. A gente não escolheu, não fez nada para tê-las. Veio junto. Existem enfermidades de ordem moral. O que é uma enfermidade de ordem moral? Maus hábitos, escolhas ruins. Tem muita gente que não era para sofrer de algumas enfermidades, mas sofre por causa das suas escolhas. Vida sedentária, uma alimentação ruim, vícios, hábitos complexos. Isso faz com que a pessoa, no momento da sua vida, vai ter que colher aquilo que ela plantou. São enfermidades de ordem moral, de hábitos ruins. Existem enfermidades de ordem emocional. A gente começa a ficar doente na alma e depois se manifesta inclusive no corpo. É aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Elas têm início nas emoções, mas se manifestam no corpo. Poderia falar para vocês aqui uma variedade de ordens de enfermidades, mas existe também uma ordem de enfermidade que se chama enfermidade espiritual. E este é o cerne do texto. Uma mulher que tem uma enfermidade de ordem espiritual. Não é uma carga genética, não é um hábito ruim que ela teve, não é de ordem moral, não é por causa do tempo. O texto é muito claro e diz para nós que a doença desta mulher era que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Agora, o que faz com que Satanás ele tenha esse domínio, essa possessão, esse poder sobre uma pessoa? Muitas coisas. Pactos, acordos, alianças, legalidades, maldições. Tudo isso é uma brecha aberta para que o inimigo possa agir na vida do ser humano. E muitas vezes é tão sutil que passa despercebido para alguns. Há um tempo atrás, 30, 25, 20 anos, a gente tinha ainda o toca-disco. Era no tempo do toca-disco aqui, do toca-fita. Quem tinha o 3 em 1 em casa era rico, levanta a mão, joelho. E aí falavam assim pra gente, ó, acelera essa fita aí que vai ter uma mensagem subliminar. Vocês lembram disso ou não? Coloca o disco mais lento, vai ter uma mensagem subliminar. Ó, pega o rótulo da Coca e vê não sei como, assim, tem uma mensagem subliminar. Era cheio disso, mensagem subliminar. Hoje não está mais subliminar. Hoje está explícito. Hoje, às 3 horas da tarde, entra através da televisão dentro das nossas casas, através de uma música, através de uma literatura. Isso entra dentro dos lares e das casas, e de modo sutil e sorrateiro, explícito, Satanás tem encontrado espaço dentro de lares, famílias e casamentos para poder fazer seus pactos, suas alianças e seus acordos, fazendo com que uma legalidade seja aberta
a fim de que doenças espirituais tomem conta da vida de algumas pessoas. É interessante que o Satanás, ele é astuto, ele tem um modo de operar. Nosso inimigo, ele tem uma maneira de agir, e o texto fala que é uma condição imposta por ele. Perceba no texto que esta mulher andava encurvada. Parou para prestar atenção? 18 anos encurvada, não conseguia olhar para frente, quem dirá olhar para o alto. A única coisa que ela enxergava era o chão, não tinha mais nada que ela pudesse ver a não ser a direção que os seus olhos davam. E guardadas as devidas proporções, muitos de nós vivemos essa condição, do ponto de vista espiritual, encurvados, não conseguimos enxergar nada além daquilo que os nossos olhos estão vendo. A única possibilidade que a gente tem de enxergar é aquilo que nos está imposto por um encosto. Essa mulher andava encurvada. O texto fala que esta condição da vida dela já estava em 18 anos experimentando disso. O texto não fala para nós qual foi a legalidade. O texto não fala para a gente qual foi a brecha aberta. O texto não fala para nós qual foi o pacto, qual foi o acordo, ou qual foi a maldição. Mas o texto diz para a gente que esta mulher estava possessa. Havia um dono, alguém que a possuía. E ela era possuída por um espírito de enfermidade. Adultério, mentira, fofoca, maledicência, pornografia, são instrumentos de Satanás para que homens e mulheres façam pactos, alianças, acordos com o inferno e sejam tomados por uma possessão de um espírito, inclusive que os deixa enfermos. Eu quero repetir para você: existem várias ordens de doenças e enfermidades, mas existe uma que só entra através de uma brecha, de uma legalidade, de uma exposição que nós damos ao inimigo ou não. Isso é tão verdade que a Bíblia mostra para nós alguns eventos onde isso se desenvolve. Olha só a história de Jó. O mundo espiritual se revelando, Satanás em uma audiência com Deus, e Deus dizendo: vê meu servo Jó. E Satanás diz: é fiel porque tem tudo, então tira o que ele tem, só não toca nele. Está vendo a ação do mundo espiritual? Você está vendo a intenção de Satanás? Daniel certa vez orou. Diz o texto que quando ele orou, já foi lançado um decreto no céu, e anjos saíram para poder, através de uma ordem de Deus, fazer aquilo que Daniel tinha em oração pedido. Mas o anjo demorou para chegar, e quando chegou ele disse: Daniel, você perdoa a gente, porque no dia que você orou, o decreto foi lançado. Mas tinha um congestionamento espiritual, havia uma batalha no céu. Um grande arcanjo se levantou e não permitia que eu chegasse aqui para te socorrer. Irmãos, existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual, existem anjos e demônios. Lembra daquele filmezinho que tinha aqueles desenhos do Pica-Pau, Tom e Jerry, que aparecia um anjinho aqui e um demoninho aqui? Aquilo é uma visão explícita do que é mundo espiritual. Nós somos tentados todos os dias a satisfazer os desejos da nossa carne, e todos os dias o Espírito Santo diz para a gente assim: mata a tua carne para que eu possa crescer em você. Mas por vezes, nós, na nossa humanidade, distantes da santidade do Senhor, nós então cometemos deslizes a ponto de abrirmos uma brecha, uma legalidade, para que Satanás possa agir nas nossas vidas. Então olha aqui para mim, preste atenção. Pastor, mas então o diabo é tão poderoso assim? Então o diabo é tão forte assim? Escute, o diabo só tem o poder e a força que você liberar para ele. Simples assim. Porque a partir do momento que nós de fato e verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus, há então agora sobre nós a proteção do céu. Há uma redoma espiritual que nos protege, mas há uma fechadura e fica do lado de dentro desta redoma. E Satanás fica ali rugindo, tentando nos tragar, tentando nos consumir.
E Ele oferece pratos para a nossa carne se deliciar. E Ele bate a porta. E só existe um meio de entrar: quando você abre a porta para Ele. E aí nós abrimos uma legalidade. Aí nós abrimos uma brecha. E aí nós começamos a ser possuídos por um Espírito que se torna o nosso Senhor. É por isso que quando nós vamos fazer uma oração de entrega, das nossas vidas, a gente fala assim: eu recebo Jesus Cristo como que? Senhor e Salvador da minha vida. Estou dizendo: ei, já não é mais o inferno que comanda a minha mente. Eu já não sou mais guiado por aquilo que a minha carne quer fazer. Eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. E eu olho para o Evangelho, e na proporção daquilo que o Evangelho diz para mim, é assim que eu caminho, é assim que eu faço. Eu era uma coisa, hoje eu sou outra. Quando nós experimentamos o sinal visível da graça de Deus, que é o batismo, o que acontece? Quando ele está descendo as águas, há uma declaração: você morre para o mundo e nasce para Cristo. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. E essa decisão, esta opção é nossa. Tanto a decisão de fazer com que a porta fique fechada, como a decisão de abrir a porta. Então, às vezes que nós abrimos a porta, nós estabelecemos um nível de pacto, de aliança, aonde abre uma legalidade para que Satanás possa agir nas nossas vidas. Mas, pastor, então o que eu preciso fazer? O que eu preciso estabelecer na minha vida para quebrar esses pactos, para quebrar essas alianças, para não permitir que Satanás se torne um carrasco sobre a minha vida? A primeira coisa que precisa fazer: a gente precisa estar no lugar certo, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Escute, nós precisamos estar no lugar certo, mesmo quando as coisas não estão dando certo. 18 anos, não estava dando nada certo para ela. Mas aonde ela estava? Na sinagoga. Com toda a vergonha, com toda a dor, com toda a humilhação, ela foi para a sinagoga. Diz o texto que Jesus estava lá. E porque ela estava no lugar certo, mesmo as coisas não dando certo, o dia dela mudou. E a vida dela foi mudada. Eu fico olhando para algumas pessoas, eu pergunto assim, durante a semana: não vi você domingo na igreja. Eu estava muito ansioso domingo, muito nervoso, não fui. Mas daí tinha que ir. Não encontrei você, não vi você terça-feira na igreja. Pastor, terça-feira foi terrível, eu estava tão cansado, eu estava num estresse tão grande, nervosa, nem fui na igreja. Poxa, mas ele que tinha que ir. Por que você não veio na igreja? Nada está dando certo para mim. Para essa mulher de 18 anos, nada dando certo. Mas a primeira opção dela foi estar no lugar certo. É interessante que nós deixamos aquilo que deveria ser prioridade para a última instância em muitos dos casos. Quando nós estamos passando por uma dificuldade nas nossas vidas, nós vamos até o limite de todas as possibilidades humanas, e quando elas findam, quando elas acabam, nós nos lembramos de orar, sendo que a oração tinha que ter sido a prioridade das nossas vidas. Estou com um problema, perco a noite de sono e fico pensando em quem que eu vou ligar amanhã, para quem é que eu vou mandar uma mensagem amanhã, quem que pode me ajudar, quem pode abrir essa porta para mim, quem pode assinar esse negócio para mim, e nós ficamos conjecturando quem é que pode nos ajudar. E naquela madrugada Deus acordou a gente para dizer: ei Deus, eu não sei quem pode me ajudar, mas uma coisa eu sei: o Senhor pode, o Senhor é poderoso. Em primeira instância eu solicito ao Senhor que o Senhor faça algo em meu favor, em favor da minha casa, em favor da minha família, porque se o Senhor agir, nada pode impedir a atuação sobre a minha vida. Mas tinha que ser a primeira instância. Só que a grande maioria das pessoas, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, quando as coisas começam a apertar, ao invés de elas se aproximarem mais de Deus, elas se distanciam do Senhor. E Deus nunca se distanciou de nós. Anote o que eu vou dizer para você, e por favor, se possível, depois escreva em algum lugar. O teu milagre, a ação de Deus, a presença dEle, a glória dEle, estão a um passo de uma oração de você. É uma oração. É o espaço de uma oração para que algo sobrenatural aconteça.
É o espaço de uma oração para que o céu se abra. É o espaço de uma oração para que o céu se manifeste. Só que as coisas começam a ficar difíceis. Irmãos, tem gente que na primeira pancada que leva, desiste. 18 anos. Já imaginou 18 anos numa condição, só olhando para o chão, humilhada? Mas ela estava no lugar certo, mesmo quando as coisas não estavam dando certo. Então tome cuidado, porque às vezes quando as coisas não estão dando certo, nós podemos recorrer a lugares errados. Tem um monte de gente que faz isso. Quando as coisas não estão dando certo, recorrem a lugares errados. E na tentativa de resolver um problema, acaba acumulando outro. Segunda coisa que eu aprendo com esta mulher é que Jesus está atento a tudo. Olha só que lindo o verso de número 12. Ela está lá na sinagoga, Jesus está lá também, diz o texto que Jesus a viu e Jesus a chamou. Jesus percebeu aquela mulher no ambiente. Talvez durante aqueles 18 anos ela já estava passando despercebida, já estava acostumada àquele ambiente, ao olhar das pessoas, mas não ao olhar de Jesus. Jesus está sempre na disposição, escute, de correr na nossa direção. Uma das parábolas mais lindas de todo o Evangelho é do filho pródigo. E Jesus, contando essa parábola, disse o seguinte: que quando o filho resolveu voltar para a casa do pai, o pai de longe o avistou, correu na sua direção e o abraçou. Porque quem se distancia de Deus somos nós, através dos nossos pecados e falhas, mas não Deus da gente. Deus está sempre pronto para observar o que está acontecendo conosco, está sempre nos chamando para fazer algo extraordinário em nós. Havia um homem chamado Bartimeu, cego e mendigo. Quando Jesus estava entrando na cidade deles, ele perguntou para a galera assim: o que está acontecendo? Tem um barulho diferente. Eles perguntaram assim: é Jesus de Nazaré que está entrando na cidade. Ele começou a gritar. Para chamar a atenção de Deus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ao lado dele disseram: ei, fica quieto, para de gritar, está incomodando o mestre. E quantas pessoas diziam para ele assim: fica quieto, mais alto ele gritava. A comitiva parou. Jesus olhou na direção daquele homem e disse: tragam ele até mim. Porque é assim que Deus faz. Talvez as nossas experiências humanas, em alguns aspectos, foram de abandono. Nós nos frustramos com as pessoas, nós somos deixados de lado em algum aspecto, e aí nós vamos, talvez, fazendo que Deus fosse mais ou menos como essas pessoas. A ideia que a gente tem de Deus é de um Deus distante, é de um Deus que está longe, é de um Deus que está sentado no trono, com um cajado na mão, só esperando a gente ter um deslize ou fazer alguma coisa errada para castigar e punir a gente. Essa é uma visão equivocada de Deus. E Jesus está no ambiente, a mulher está no ambiente. O texto diz que Jesus anota, percebe, olha para ela. E o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, é um olhar de que há possibilidade de algo novo acontecer. Então Jesus chama aquela mulher. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Você não está abandonado ou abandonado. Há um Deus que está sensível à tua necessidade. Não é à toa que Jesus na terra experimentou de todas as condições adversas humanas para dizer para mim e para você: está sofrendo? Eu sei o que é sofrer. Está chorando? Eu sei o que é chorar. Está doendo? Eu já senti essa dor. Estão humilhando você? Já fui humilhado. Estão batendo em você? Já bateu em mim também. Estão traindo você? Eu fui traído por um beijo de um dos meus discípulos. Eu sei tudo isso que você está vivendo. Eu vivi isso aqui na terra para dizer para você que eu conheço a tua dor. Mas muito mais do que isso, eu sei da tua dor. Eu te vejo e eu te chamo para perto. É interessante que essa mulher está no lugar certo, mesmo as coisas não dando certo. É interessante que ela é percebida, notada por Jesus. E o interessante do texto é que ele mostra para nós que uma palavra de autoridade de Jesus se torna um decreto. Jesus a viu,
Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Uma palavra, 18 anos e uma palavra, 18 anos e um decreto, 18 anos e apenas a verbalização de algo: tu estás livre. Basta uma palavra de Jesus para tudo na tua vida mudar. Basta uma palavra de Jesus para tudo na tua vida ser transformado. E talvez, guardada as devidas proporções, eu e você em algum aspecto estamos como esta mulher, presos, encarcerados por alguma condição. Talvez não fisicamente, mas na alma andamos subjugados, encurvados, não conseguimos mais nos endireitar. Mas há uma chamada de Jesus para nós dizendo: ei, eu tenho uma palavra para você, e basta uma palavra minha e toda a tua história pode ser transformada. E quando nós cremos que a palavra de Jesus tem poder, a palavra dele é criativa para fazer novas coisas, isso começa a se manifestar nas nossas vidas. E nós abrimos brechas, nós abrimos legalidades, nós damos lugar para o diabo. Essa é uma opção da nossa humanidade. Mas em detrimento a tudo isso, nós temos um Deus que diz para nós: ei, você pode pisar na bola, mas a minha misericórdia se renova sobre a tua vida nesta manhã. Eu te dou uma nova chance, te dou uma nova oportunidade. Isso que te prende, já não te prende mais. Seja livre. Agora, coisa interessante, quanto de nós que não temos esse sentimento? Quantos de nós que ainda não experimentamos essa liberdade? Quantos de nós que ainda estamos com essa sensação de que algo nos afeta, de que algo nos entrincheira, de que algo pesa sobre nós? É uma angústia na alma. Quando alguém pergunta: você está sentindo? Eu não sei explicar, mas é um negócio estranho dentro de mim. Muitas vezes nós começamos e continuamos a carregar coisas das quais Deus pediu para a gente se livrar. Mas basta uma palavra dele. Muito mais do que uma palavra. Essa mulher agora recebe o toque de Jesus. Olha o texto: mulher, você está livre da tua enfermidade. Mas ela não tinha endireitado ainda. O decreto foi lançado. E impondo-lhe as mãos, versículo 13, ela imediatamente se endireitou. Muitos de nós já recebemos há algum tempo uma palavra de Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste muita atenção. Muitos de nós, há algum tempo, recebemos uma palavra de Deus, mas nada mudou. Sabe por quê? Porque ficamos apenas condicionados à palavra, mas não ao toque. Ele disse: você está livre, mas não tinha nada endireitado. Mas foi endireitar a partir do toque. Quando Jesus toca aquela mulher, o texto fala que ela imediatamente se endireita. Nós até estamos abertos e aptos para ouvir, mas a grande maioria de nós, fechados para o toque. Sabe por quê? Porque para Jesus nos tocar, nós temos que abrir nossa intimidade para Ele. Nós temos que abrir nosso coração para Ele. Nós temos que falar para Ele de coisas das quais a gente não fala para ninguém. Só que nós não queremos ser tocados. Nós não queremos expor a nossa vida. Porque ser tocado é se curvar de novo. Mas não agora a possessão de espírito de enfermidade, mas aquele que pode endireitar todas as coisas. Ser tocado muitas vezes é ser confrontado. Se tem uma coisa que a gente vê na sociedade atual, é que as pessoas não querem mais ser confrontadas. É por isso que a maioria dos pais desta geração já perderam a mão dos filhos, já não conseguem mais ter firmeza, porque já não estão mais aptos ao confronto, não querem confrontar e nem serem confrontados. As pessoas, elas aprendem uma mímica, elas aprendem a coreografia da fé. Elas vêm para a igreja, elas levantam as suas mãos, elas cantam uma canção. Alguém olha para ela e diz assim: nossa, olha só como ela melhorou, está até levantando a mão, está até saindo uma lágrima do olho. Mas no seu interior nada foi transformado, nada foi mudado, porque ele não permitiu que fosse tocado. Ouve a palavra, escuta a palavra, recebe a palavra, mas o toque que liberta, mas o toque que restaura, mas o toque que faz com que tudo fique agora endireitado, a pessoa não permite. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida no Evangelho há muito
tempo, mas as coisas não se endireitam. O texto é tão interessante que ele diz para nós o seguinte: olha, diz que ela andava encurvada, sem modo algum poder endireitar-se, não tinha o que fazer para se endireitar. A única coisa que endireitou ela foi o toque de Jesus. Ei, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: não é mais uma mímica, não é mais uma coreografia, é um coração de fato que se abre ao toque do mestre para que as coisas possam se endireitar na minha e na tua vida. Tem muita vida aqui que não está endireitada, tem muito casamento que não está endireitado, tem muita relação de pais e filhos que não está endireitado, tem muita condição de homem aqui, de mulher aqui que não está endireitada, é tudo torto, é sempre por viés daquilo que tem que ser o certo, é sempre a mesma mentira, é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma confusão, é sempre os mesmos atritos, é sempre mesmo as mesmas ações importunas que impedem que Deus se manifeste na vida dele e dela. Porque aprenderam a coreografia da fé, vem para o culto, levantam a mão, dão até glória a Deus. Mas a Bíblia diz para mim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, as práticas do passado não podem se repetir agora no presente, porque Deus tocou, e a partir de um toque de Deus, a partir de um toque de Jesus, esta pessoa agora que andava encurvada se endireitou. Até quando eu e você vamos nos proteger do toque daquele que nos endireita? Daquele que nos põe em pé mais uma vez, daquele que alinha a gente a um propósito, a um caminho, a uma direção. Os mesmos milagres que Jesus fez no passado, Ele tem poder para fazer agora. A mesma ação poderosa que nós vemos na Bíblia tem poder para acontecer agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, há de ser eternamente. O que é que está faltando para algo se endireitar nas nossas vidas? O que falta é exposição a um toque. Há um toque que endireita. Há um toque que muda a condição da mente. Há um toque que limpa toda a sujeira espiritual e traz para nós agora uma novidade de vida. E para encerrar, o interessante do texto é que ele diz para nós qual é a condição nova de uma pessoa agora que é tocada por Jesus. Porque eu disse para você que havia uma condição sobre esta pessoa possuída por espírito de enfermidade. A condição era, ela andava encurvada, ela só olhava para o chão, não tinha possibilidade nenhuma das coisas darem certo na vida dela. Mas a partir do toque de Jesus, olha o verso número 3, diz que essa mulher, a partir do momento que ela se endireitou, ela dava glória a Deus. Sabe por quê? Porque o fruto de uma libertação é o louvor. E aqui talvez seja um parâmetro para nós. Pessoas livres, de forma natural, começam a adorar a Deus. Se da minha e da tua boca está saindo mais murmuração, mais reclamação, mais maldição do que louvor e adoração, é porque talvez ainda não estamos livres. Porque o fruto de uma liberdade, a condição de alguém que está livre, é louvar ao Senhor. Diz que imediatamente ela se endireitou e ela começou a dar glória a Deus. O texto fala que essa mulher já tinha uma experiência com Deus? Sim ou não? Não. O texto fala que em algum momento ela tinha entregue o coração dela para Jesus. Mas a ação do toque de Jesus foi tão plena e completa sobre a vida dela que de forma natural ela começou a glorificar o nome de Deus. Dava glória a Deus, porque quem liberta tem um cântico novo nos seus lábios. Às vezes nós somos libertos de uma opressão, de forma natural nós expressamos um cântico ao Senhor. É por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente não pode viver apenas de uma mímica, de uma coreografia, apenas de um cenário. Nós temos que viver uma vida de verdade, uma vida séria, íntegra e de santidade, na presença de um Deus que pode mudar toda a tua história, que pode fazer aquilo que ao longo de todo o tempo não foi feito, que pode te endireitar, mas que o fruto disso é um cântico de louvor. Você tem motivos para louvar a Deus na tua vida? Vou ficar em pé para te poder orar.